Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar, meus irmãos. O culto à noite revela para nós um novo tempo. E eu creio que Deus vai fazer muitas coisas novas, vai trazer renovo na vida de cada um e na vida dessa igreja. Abra, por favor, suas Bíblias em Juízes, capítulo 4, no versículo 4. Aleluias. Está escrito assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Ela assentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela em juízo. Até aqui, meus irmãos. Hoje nós vamos falar um pouco do tempo dos juízes. O livro de Juízes, esse tempo, ele dura em torno ali de 300 a 350 anos. Foram levantados nesse tempo 14 juízes. Porém, foi um tempo onde o povo de Israel sofreu muito, meus irmãos. Sofreu opressão, sofreu dificuldades. Porque também foi um tempo onde eles se voltaram muito à idolatria, se voltaram muito ao pecado e se afastaram do Deus verdadeiro. Por quê? Porque eles perdem o seu líder, Josué. Josué vem a falecer e Josué era descendente de Moisés. E continuou a caminhada. Ele ouvia Deus e ele guiava o povo, tanto nas batalhas como espiritualmente. Então o povo perde um líder. E quando o povo perde o seu líder, a tendência é que o povo fique sem destino, é que o povo fique sem saber para onde caminhar. E quando acontece isso, cada um vai para um lado, cada um toma a sua decisão, certa ou errada. E aí começa a se envolver com as coisas do mundo, começa a ser levado ao pecado, começa a ouvir as histórias que todos contam, e cada um vai para um lado. E aí o povo começa a se perder. Cai no pecado, cai na idolatria. E quanto mais eu chego perto do pecado, mais eu me afasto de Deus. E quanto mais eu me afasto de Deus, Deus também se afasta de mim. Como que Ele vai estar perto de mim se eu estou fazendo aquilo que desagrada ao Senhor? E aqui nessa passagem, Deus levantou no tempo de juízes 14 juízes para libertar o povo. Só que hoje nós vamos falar de Débora, a única mulher juíza que Deus libertou. No tempo de Débora, foi logo após o falecimento de Eude, que também foi um juiz libertador que Deus havia levantado. E o povo de Israel estava vivendo há 20 anos um tempo de opressão. O rei Jabim oprimia o povo de Israel, porque junto com o seu exército e o seu capitão Cícera, eles tinham muitos carros de ferro, eles tinham muitos equipamentos, eles assombravam todo o povo de Israel e oprimiam. E aí Deus então levanta Débora. A Bíblia ela vem apresentar Débora da seguinte maneira: Débora, mulher casada, mulher de Lapidote. Ou seja, ela não era uma mulher desocupada, Deus não vai pegar uma pessoa que não está aos seus pés. Débora vivia nessa opressão como todo o povo, mas ela jamais abandonou a sua fé, ela jamais abandonou o seu Deus vivo e verdadeiro. A Bíblia também apresenta ela como uma mulher profetisa, ou seja, a mulher que tinha também ali uma responsabilidade de entregar a mensagem, a palavra do Senhor. Então, veja, ela era casada, tinha suas obrigações com a casa, cuidava do seu esposo, mas também fazia a obra do Senhor, levando a palavra dele. A Bíblia também vem apresentar ela como juíza do povo de Israel. Ela atendia o povo debaixo de uma palmeira. Isso me chama muita atenção, porque hoje em dia, nós, quando de repente, em algum momento, vamos fazer a obra do Senhor, a gente fala, mas eu não tenho um bom som. Mas eu não tenho um bom equipamento. Não, a minha igreja não tem um ventilador, eu fico lá morrendo de calor, eu não vou.
Ou então, a gente tem que fazer um trabalho na rua, uma evangelização. Vai ser meio-dia. Nossa, mas o sol vai estar muito quente. Débora não tinha nada disso. Ela se sentava debaixo de uma palmeira. E ali ela fazia o que Deus lhe determinava. E aí ela atendia os filhos de Israel, que vinham a ela com causas, com problemas, para que ela resolvesse. E ela os resolvia com justiça, ouvindo o que o povo falava. E aí eu fiquei me perguntando por que esse povo ia buscar a ela. Né? Porque, se a gente for parar para pensar, Débora estava ocupando uma posição que só os homens naquela época tinham. Então eu fico imaginando a dificuldade que essa mulher tinha de se posicionar. Porque hoje em dia, quando a gente vê alguém, uma mulher, né, vamos dizer assim, ocupando um cargo alto dentro de uma empresa, ou até mesmo dentro de uma igreja, as pessoas elas vão se perguntar assim, quem indicou? Quem colocou ela lá? Né? A gente nunca acha que aquela mulher tem capacidade, ou que ela trabalhou, ou que ela batalhou para conseguir aquilo. E o que o Deus falou para mim nessa noite, e eu vou falar para vocês, é o seguinte, quem indica nós, filhos do Deus Altíssimo, é Ele. Não importa o que você quer na sua vida, posição que você está procurando, é Ele que vai te indicar, é Ele que vai te colocar. E aí não vai ter quem tire, meu irmão, porque é o Senhor que vai determinar. Não adianta eu olhar e falar assim, aquela pessoa tem as costas quentes, mas se eu sei a verdade da qual eu estou trabalhando, se eu sei a verdade que eu estou me posicionando, é Ele que vai me colocar no lugar onde Ele determinar, porque também vai ter um propósito a ser cumprido. E quem colocou ela nesse lugar foi o Deus Altíssimo ao qual ela servia. E aí o povo a procurava por quê? Porque ela tinha um posicionamento. E ali ela julgava as causas daquele povo com justiça, com verdade. E o povo sempre buscava, ou seja, elas já reconheciam ela como juíza. Por isso ela estava ocupando este lugar. E Débora, como profetisa, manda chamar Baraque, né, o comandante do exército de Israel. E ela fala assim, lá no versículo 6, e mandou chamar a Baraque, filho de Abinão de Gede de Naftali, e disse-lhe, porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo, vai, atrai gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. Irmãos, quando ela fala aqui, porventura o Senhor Deus de Israel já não lhe deu ordem, ela chama ele para dar uma profecia que a Bíblia dá a entender que o próprio Deus já tinha falado com Baraque. O próprio Deus já tinha revelado isso a Baraque. Mas Baraque não tinha obedecido à voz do Senhor. E o Senhor vai usar a serva dele, a sua profetisa, para novamente chamar ele e dar a profecia. O Senhor não já mandou você ir? Ela está quase falando assim, por que você não foi ainda, homem? Pelo amor de Deus. O Senhor está falando, o Senhor está mandando. E o Baraque, ele vai demonstrar para a gente medo. Baraque, ele vai responder para ela. Ele vai falar assim, eu só irei se você fores. Presta atenção, Baraque era o comandante do exército. Um homem em posição de liderar soldados, de liderar guerreiros. E ele fala, eu só vou se tu fores. Por que ele fala isso? Ele demonstra para a gente que a fé dele estava fraca, que a fé dele na ordem do Senhor não estava muito presente, porque talvez ele, vivendo toda aquela opressão, também estava voltado ao pecado, também estava se afastando de Deus. E esse é um perigo muito grande quando a gente se afasta do Senhor, porque a nossa fé, ela vai sendo enfraquecida. Eu comparo, às vezes, a nossa fé com uma planta, porque a planta, para crescer e dar frutos, ela precisa ser regada todos os dias. Precisa tomar sol. De repente, algumas plantas precisam ir para a sombra. E a nossa fé precisa ser regada todos os dias, com oração, com leitura da palavra e com louvar ao Senhor. Porque se nós não alimentarmos a nossa fé, nós vamos nos afastar de Deus. Deus só vai ser o nosso amigo íntimo se a gente chamar Ele. Se eu chamar ele, Deus, vamos conversar agora, vamos ficar aqui 1 minuto, vamos ter uma conversa, porque se eu não fizer isso, a minha fé vai ser enfraquecida. Porque se eu não cuidar da planta, se eu não der água, se eu não colocar no sol, a planta ela vai morrer. Da mesma forma que se eu não cuidar da minha fé,
a minha fé também vai ser enfraquecida e vai morrer. Aliás, eu vou morrer. Porque a gente, quando não está na presença de Deus, nós não temos vida. Aleluia, Jesus. E a Débora, ela vai mais uma vez lançar uma profecia para Baraque. Ela fala, eu irei contigo para essa batalha, para essa peleja. Porém, a vitória não será dada a você. A vitória será dada na mão de uma mulher. E mais uma vez, quando a gente vê ela falando isso, quando a gente ainda não leu todo o texto, a gente vai achar que a vitória vai ser dada a ela, né? Mas não, mas na frente a gente vai ver o que vai acontecer. E Baraque começa a organizar os homens, começa a chamar e ela fala, eu irei. E algumas pessoas podem falar assim, Débora foi para a guerra, Débora foi batalhar, Débora empunhou. Não, Débora foi sim em pessoa para a guerra com Baraque. Baraque foi com armas, com o povo, mas ela foi na oração, ela foi na intercessão. E Baraque estava confiando na fé dela, na intimidade que ela tinha com o Senhor. Baraque estava com medo, porque ele olhava para o capitão e para o exército de Sísra, ele tinha 900 carros de ferro. E isso, na época, era um dos equipamentos assim sofisticados que assustava todos os exércitos. Por isso, eles estavam vivendo sob a opressão deles há mais de 20 anos, porque ninguém tinha coragem de se levantar e de enfrentar. Mas uma mulher teve. Uma mulher que estava firmada com Jesus Cristo. Por isso que ela teve. E aqui, meus irmãos, eu quero fazer um alerta. Nós somos pequenos. Nós, muitas vezes, enfrentamos problemas e nós olhamos para o outro, para o que o outro tem, para o que o outro tem de melhor, para as armas que o outro tem. Só que nós nos colocamos e nos acovardamos, temos medo, porque talvez a gente não tenha as mesmas armas para lutar contra aquele nosso inimigo. Mas o Senhor aqui está falando muito claro para nós. Não basta esses carros, não olhe para os equipamentos, não tire os olhos do Senhor. Nós somos cristãos, nós cremos no Deus vivo, no Deus Altíssimo, e o nosso dever é manter os nossos olhos focados em Jesus Cristo. Nós não podemos olhar para o que o outro tem, para o que o inimigo está nos afligindo tentando nos derrotar, tentando nos colocar medo. Aleluia, Jesus. Nós não podemos, porque estamos servindo ao Deus que nunca perdeu nenhuma batalha, que Ele vai vir da forma como nós louvamos aqui, como um leão, para defender o seu povo. Ele vai se levantar naquele grande dia contra o inimigo dele, e essa guerra já está decretada, que o Senhor Deus vai ser vencedor. Aleluia, Jesus. E era Ele que estava falando, vai, reúne os homens, Débora vai orando, Débora vai intercedendo, mas quem vai batalhar naquele grande dia é o Senhor, e Ele vai garantir a vitória. Vamos ver? Gabriel, põe para mim, filho. Deuteronômio, capítulo 20, versículo 4. Pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco, a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Olha aqui Deus falando mais uma vez. É a mim que você tem que olhar, é a mim que você tem que buscar. Eu sou a sua grande arma, eu sou o seu escudo, é eu que vou te defender. É a Deus que nós temos que buscar. Os inimigos vão se levantar contra você com carros de ferro, mas eu vou na tua frente, eu sou a tua defesa. Podemos ver também, quando Moisés estava tirando o povo do Egito, e ele se deparou com o Mar Vermelho. Atrás dele vinha o exército de Faraó, vinha atrás para detonar, acabar e matar todo o povo. E ele olha, eu fico imaginando, ele olhando para o mar e vai falar, e agora? O que eu vou fazer? Porque os olhos humanos, quem vai dizer que ele vai conseguir abrir o mar? Não, Deus fala com ele, impõe o seu cajado e mande-se abrir o mar. E se fez um corredor. Aos nossos olhos humanos, irmãos, isso é impossível. Mas nosso Deus é o Deus do impossível. É aquele que abre porta onde não tem porta, abre uma saída onde não tem saída. Então nós temos que crer, que ter fé, que está com Ele. A dificuldade vai aparecer? Vai, mas o Senhor vai abrir a porta onde não tem porta. Aleluia, Jesus.
E Baraque, quando Cícera soube que Baraque estava reunindo os homens para guerrear contra ele imediatamente começa a reunir o seu exército, já tem a vitória por dada, por certa. E ele vai, reúne os seus homens e vão para essa batalha. Só que, versículo 15, está escrito: e o Senhor derrotou a Cícera, a todos os seus carros e a todo o exército ao fio da espada, diante de Baraque. E Cícera desceu do carro e fugiu a pé. Quem que ganhou a guerra? Quem que ganhou a batalha? O Senhor. Por que então que Baraque estava com tanto medo? Por que então que Baraque estava com seus olhos só nos carros de ferro que o outro exército tinha? Porque a fé dele estava fraca. Mas Débora se levantou, porque ela não aguentou mais ver o seu povo sofrendo há mais de 20 anos. E é assim que Deus quer que nós façamos nessa noite, que esta igreja se levante e fique firmada na sua palavra, que cada um de nós possamos nos levantar para pregar a palavra do Senhor, que assim como um dia nós estávamos na escuridão, assim como um dia nós estávamos desta forma, com os nossos olhos fechados, com a nossa fé enfraquecida, é assim que Deus quer que nós façamos, que nós venhamos nos levantar, que nós venhamos guerrear e que nós venhamos a pregar a sua palavra da forma mais simples e genuína. A gente não precisa de grandes equipamentos, a gente precisa de amor para falar com o próximo. A gente precisa estar firmado na palavra de Deus. A gente precisa, em cada oportunidade, a gente falar um pouquinho de Deus, aonde a gente está, no nosso trabalho, na escola, na rua, na vizinhança. Semana passada, eu falei na empresa do culto de louvor, né, que nós vamos ter, e comecei a convidar. E uma das meninas que trabalha lá veio para mim e falou: Maria, foi criada no berço evangélico, mas estou afastada. Mas já falei para minha mãe que eu vou lá com você. Vou lá que eu quero ver o culto de louvor. E, de repente, irmãos, é uma sementinha que a gente planta, porque você vê a pessoa foi criada no berço evangélico, ela conhece a palavra, mas em algum momento ela está afastada, a fé dela está enfraquecida. E é isso que nós temos que trabalhar, irmãos. Primeiramente, a nossa fé. Primeiramente, não deixarmos essa planta ficar seca, essa planta sem ficar regada, sem tomar um sol. Nós temos que todos os dias alimentar a nossa fé. De alguma forma, com louvor, com devocional, com a leitura de uma palavra, com uma meditação, levar os seus pensamentos aos céus, ao Senhor, para que nós possamos estar fortes e continuarmos essa peleja. É dessa forma que Deus quer que nós nos levantamos e que nós não venhamos ter medo. Débora vem nos dar algumas lições. Primeiramente, coragem. Você acha que para ela seria fácil uma mulher se levantar contra um exército? Não, ela teve muita coragem. Mas teve coragem porque ela conhecia o Deus a qual ela estava servindo. Ela nos ensina também obediência à palavra do Senhor. Ela fala: Baraque, mas Deus não já falou com você, homem, por que você não foi ainda? Porque ele não estava ouvindo e obedecendo à voz de Deus. Então, ela também nos ensina que nós devemos ser obedientes, que nós devemos ouvir e seguir. Por quê? Porque temos que confiar, obedecer e confiar. Ela também vem nos dar algumas lições de fé, porque em meio a toda a adversidade que ela estava vivendo e toda a opressão, ela não deixou de adorar ao Senhor. Muita gente ali estava adorando outros deuses, estavam indo para o pecado, mas ela não. Ela estava firme no Deus Altíssimo. Então, ela também vem nos ensinar sobre fé. E ela fez a profecia de que a vitória seria dada por a mão de uma mulher. E no versículo fala aqui que Cícera fugiu a pé. Ele fugiu, a Bíblia vem falar que o Senhor confundiu todos os soldados, eles estavam brigando entre si, todos eles foram derrotados. E Cícera, o comandante, fugiu. Mas o objetivo aqui também tinha que acabar com Cícera, porque ele era o comandante. Então, se ele não é exterminado, vamos dizer assim, ele reconstruiria tudo novamente. Então, tinha que todos serem destruídos. E ele sai correndo e chega próximo a uma tenda da casa de Jael. E ela fala: não, meu senhor, entre. Não, venha descansar.
fica aqui. Ele pede água, ela dá leite, não descansa. Fica tranquilo, que se alguém aparecer aqui, eu não vou falar que o Senhor está aqui. Irmãos, meditando nessa palavra, sabe o que o Senhor falou para mim? É o seguinte: nem todo mundo que te dá abrigo é realmente o seu amigo, é realmente quem quer te proteger. A gente precisa tomar cuidado, porque as pessoas, elas são maldosas. Esta mulher deu abrigo para este homem, escondeu ele, mas ela também foi usada por Deus, por quê? Para destruir a Cícera. Porque a Débora já tinha feito a profecia que a guerra seria a vitória dada na mão por uma mulher. E quando ele dorme, ela pega uma estaca, um martelo, e aplica na fonte dele. E imediatamente ele dorme dormindo, nem viu quem que o afligiu. E a guerra, a vitória dessa guerra foi dada pelas mãos de uma mulher, assim como Débora tinha profetizado. Então, todo o outro exército que estava do rei Jabim foi destruído. Débora se levantou e libertou o seu povo. O mais interessante também é que lá no capítulo 5, a gente vai ver sobre o cântico de Débora. Porque depois desta batalha, depois de tudo que aconteceu, que o Senhor levantou e que o Senhor deu a vitória, ela foi grata. Porque ela sabia que aquilo não era mérito deles. Porque ela sabia que aquilo era mérito do Senhor que estava na frente e conduzindo eles. Capítulo 5, versículo 1. E cantou Débora e Baraque, filho de Abinoão, naquele mesmo dia, dizendo: Louvai ao Senhor pela vingança de Israel, quando o povo se ofereceu voluntariamente. Ouvi reis, dai ouvidos, príncipes, e eu cantarei ao Senhor. Salmodiarei ao Senhor Deus de Israel. Então, quando ela faz isso junto com Baraque, ela está agradecendo, ela está sendo grata, porque ela ouviu a voz de Deus, ela obedeceu, ela confiou e Deus não desamparou. Deus realmente foi lá e fez o que ele tinha prometido. Ele deu a vitória e libertou o povo de Israel daquela opressão. Da mesma forma, Deus fala para nós: eu sou com vocês, eu sou contigo. Não tenha medo, se levantem. A Bíblia ela não relata se Débora tinha filhos, mas no capítulo 5 ela mesma se declara que eu levantei como mãe de Israel. Por quê? A gente vê que mãe, tem aquele amor, aquele cuidado, e mãe faz tudo o que pode e o que não pode pelos seus filhos, para libertar, para defender. E ela se levanta como mãe. Por quê? Porque ela viu a vida que o povo estava levando, a opressão, que o povo estava se afastando de Deus. E aquilo não agradava a ela. Então, ela se levanta para tirar, para libertar o seu povo. E é isso que Deus quer para a nossa vida, que a gente se levante para libertar o povo que ainda está vivendo na escuridão, que ainda está vivendo no engano. Essa é a mensagem de hoje, que nós que conhecemos a Deus, precisamos nos levantar sem medo, com coragem, assim como Débora teve coragem de se levantar. Assim como Débora não se importou com quem estava, de repente, falando: nossa, o que essa mulher está querendo fazer? Nossa, o que essa mulher está sendo juíza desse povo? Porque, irmãos, não é fácil liderar. E para a mulher ela é ainda mais difícil. E ela se levanta como mãe para cuidar do povo de Israel. E após a vitória, ela ainda é grata ao Senhor. Então, nessa noite, a mensagem que Deus colocou no meu coração é: seja como Débora, tenha coragem. Não se intimide com os carros ou com os equipamentos que o seu inimigo venha a ter. Seja como Débora. Não precise de grandes estruturas, porque a estrutura eu dou para vocês. Eu vou conduzir. O Senhor é quem vai fazer por nós. Nós só precisamos estar disponíveis e não ter medo. E que nós possamos alimentar a nossa fé todos os dias. Porque todos os dias nós precisamos do Senhor, porque senão nós nem levantamos. Nós nem podemos respirar se a gente não estiver na presença de Deus.
Quantas e quantas vezes a gente está afastado do Senhor, quando ainda não está no caminho de Deus, a gente levanta e faz as nossas coisas do dia a dia muito no automático, achando que está vivendo uma vida boa, achando que está vivendo, mas a gente vê o quê? Pessoas com uma vida vazia, pessoas com depressão, pessoas vivendo tantas dificuldades, e assim, é um problema atrás do outro. Quando se consegue resolver um, já está caindo dentro de outro problema e fala, mas eu não consigo entender por que só eu vivo assim. Vive assim porque não está buscando o que realmente importa. Porque a nossa vida terrena aqui, tudo vai passar, tudo vai ficar. E o que importa de verdade é a gente buscar as coisas do reino. A gente está buscando Deus a todo momento. É isso que mais importa. E quando a gente aprende isso, as coisas na nossa vida elas vão modificar. Dificuldades vão vir, mas nós vamos estar firmados no Senhor, o verdadeiro Deus, o Deus Altíssimo, aquele que é vencedor de todas as batalhas e que já está decretado que a batalha final, a vitória também será dele. Essa é a minha mensagem. Eu espero que os irmãos reflitam, se levantem. Não tenham medo, tenham coragem, porque Deus é que vai na frente e vai nos dar a vitória. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia, Jesus.